Olá pessoal, bom dia novamente a esse nosso encontro no canal Viver Plenamente. Eu tenho me dado conta de que, embora pense outros assuntos para tratar, a gente está numa sequência que tem a sequência. Então a gente viu assim, como otimizar a consulta médica, né? De levar as queixas da gente escrita, de levar a medicação que a gente está em uso, de levar na consulta exames que tenha feito, não sair da consulta sem ter tudo esclarecido, tentar dizer assim para o doutor, então doutor, é para mim fazer assim, 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 para o doutor também saber se eu entendi ou não entendi. Nós estivemos conversando sobre os medicamentos, a gente viu uma série de situações, inclusive ler com atenção a bula, o que está escrito, o, preço, o tempo de validade, né, para efeitos possíveis. E hoje eu quero conversar com vocês, antes de nós passarmos para um outro assunto que também é muito importante, que são efeitos colaterais. Eu acho muito interessante que a gente também se dê conta que o nosso pensar, o nosso pensamento é extremamente desencadeador de química, né? Não é à toa que, por exemplo, um abraço com alguém que a gente se encontra, que tinha saudade, aquilo faz um bem tremendo. Nós estamos nos enchendo de elementos químicos. A ocitocina, por exemplo, né? Então tem sérias situações que, por exemplo, a dor de uma pessoa que perdeu alguém, na verdade, assim, ou então uma perda, enfim, né? Que a gente repara, assim, que pega a gente e traz transtornos para o organismo, sentimentos. Né? Então, assim, ó, hoje eu queria conversar com vocês. Eu tomei nota de algumas coisas que eu não posso me esquecer. E eu tenho um livro que eu estudo ele, é praticamente meu livro de cabeceira, né? Viver uma vida saudável apesar de uma doença crônica. Ele está todo mexido, todo riscado, todo sublinhado, porque eu leio, vou tomando nota, eu leio, vou copiando, eu vou memorizando, né? Então, e aí assim, ó, o que seria a nossa conversa hoje? Esperando o melhor da sua medicação. Qualquer medicação desencadeia duas reações no nosso corpo. Primeira delas é o conteúdo da medicação, a parte química, os elementos químicos do conteúdo. E a segunda parte, também muito importante, que é desencadeada pelos nossos pensamentos, nossas crenças e a expectativa que a gente tem do medicamento. Isso como é que se chama? Vocês já ouviram falar, todo mundo conhece isso, é o efeito placebo. Quantas vezes a gente já soube de alguém que ganhou um copo d'água com açúcar e ficou melhor daquele ataque de nervos, assim? A gente, quando instintivamente tem a coisa de socorrer alguém, o que a gente primeiro faz, né? Então, assim, ó, essa parte que eu tô fazendo, ela é uma coisa que vai mexer na parte emocional daquilo que está se passando. Então, a crença no medicamento, a expectativa com o medicamento é extremamente importante, né? Então, assim, ó, o placebo, que é o remédio, que não é remédio, né? Pode ser um copo d'água, pode ser uma pílula de açúcar, pode ser uma injeção de soro fisiológico, ele alivia enxaquecas, alivia úlcera, alivia sinusite, alivia dor pós-cirúrgica, alivia insônia. Eu nunca esqueço, a minha avó, muitos anos atrás, eu nem sei se ainda tem essa medicação, mas a minha avó só dormia tendo um remédio que se chamava Equanil. E eu me lembro de ocasiões assim que a gente não tinha o remédio em casa e o meu pai inventava assim, olha só o que eu consegui hoje. E aí dava um comprimidinho lá de Novalgina, e a avó dormia plenamente. Então ela estava acreditando que estava tomando o remédio que fazia ela dormir, né? Então assim, ó, o que a gente está fazendo com isso? Usando uma coisa que é a mente da gente. Na verdade, é o carro-chefe da nossa vida, né? Os nossos pensamentos. Inclusive o que a gente planeja, o que a gente vai fazer, nasce primeiro aqui, né? E aí a gente vai atrás dos passos para que aconteça aquilo que nós estamos planejando. Então, na tomada de um medicamento, o efeito placebo claramente evidencia nossas crenças positivas e expectativas, né, relacionadas, que são acionadas no nosso próprio mecanismo de cura.
a gente já esteve falando sobre a questão da farmácia interna. Na verdade, essa farmácia interna são os recursos químicos que nós acessamos com o nosso pensar, né? Com o nossa expectativa, a nossa crença. Então, assim, ó, pessoal, uma coisa que eu vi aqui, né? Cada vez que tomamos um remédio, estamos engolindo nossas crenças e expectativas, junto com o comprimido. Interessante isso, né? Vou tomar agora e vai me fazer tais e tais efeitos. Então, assim, ó, tente esperar o melhor da sua medicação. Essa parte é fundamental. Eu tenho que acreditar. Eu não posso vir tomar aquele medicamento com a minha cabeça invadida de opiniões de outros que tomaram e que para essas pessoas fez um determinado efeito. Eu não sei nada de como é que são as crenças dela, não sei nada qual eram as expectativas dela e não sei nada do organismo dela, né? Então, assim, ó, examine suas crenças sobre o tratamento, né? Sobre o tratamento. Seu corpo irá responder conforme sua crença. Eu me lembro que eu fiz 6 meses na Austrália de um curso de medicina natural. E ali, assim, eu aprendi a combinar drogas, fazer uma combinação de medicamentos que num determinado medicamento teria, por exemplo, assim, ó, a dipirona, diprospan, teria, por exemplo, um remédio para alergia. E o que que acontece? Pequenas quantidades de um medicamento com outras pequenas quantidades do outro medicamento com outras, tem uma sinergia. Então, eu tomo menor dose que vai, um somado com o outro, vai ter o efeito que eu espero, né? Vai ser muito mais poderoso do que se eu tomasse um sozinho. E eu me lembro de chegar, quando eu comecei de novo em Porto Alegre, atender meus pacientes, quando eu vim, eu fazia essa fórmula manipulada. E aí, assim, aquilo correu. Então, a fórmula mágica da doutora Cristina. E eu já tinha uma brincadeira que eu chegava e dizia assim, eu vou te dar um remédio agora, esse remédio aqui tira defunto da cova. Fazia um exagero, assim, brincadeira. Mas funcionava muito, muito, muito. O quanto era do remédio aquilo, da combinação, eu não sei. Só sei que eu passei a ser a receitadora daquela fórmula. As pessoas já me procuravam a fórmula da Cris. Então tá, né? E eu não sei o nome comercial, eu nunca soube o nome comercial. Eu tinha tudo escrito, a quantidade de cada um, e claro, naturalmente, se estava indicado para aquela situação daquela pessoa. A outra situação, então assim, ó, examine suas crenças, né? Tente mudar os pensamentos e imagens negativas sobre o tratamento por mais positivos. Imagens. Isso é muito importante. Me imaginar, eu vou tomar agora e vou poder fazer tal coisa. Eu vou tomar agora e vai me deixar com que eu me levante, eu vou fazer minhas coisas de casa, eu vou poder dar uma volta, eu vou poder participar com o pessoal do grupo, eu vou poder fazer minha caminhada, eu vou poder ir trabalhar. Então, assim, ó, muitas pessoas acreditam nos benefícios do uso das vitaminas muito mais do que da medicação. Vitamina é muito importante e nós precisamos das vitaminas. Acontece que, na verdade, tudo tem limite e tem vitaminas que nós não podemos tomá-las demais porque elas causarão problema. E vitamina está no alimento, assim, ela ajuda, por exemplo, complexo B, vitaminas do complexo B tem um tremendo efeito sedativo de dor em questões de doença neurológica, dores lombares, dores articulares, né? Então, assim, mas tudo tem uma dose. E não vai ser através de eu tomar comprimidos da vitamina que eu vou tratar aquele problema específico. Claro que a gente precisa, por exemplo, a gente sabe que quem não toma sol vai estar ficando com deficiência de vitamina D, né? Então, assim, isso aí é um capítulo à parte. Tanto as vitaminas como o uso dos chás, que eu quero vir a estar conversando com vocês. Porque também no chá, a gente não sabe quantificar a dose daquele elemento químico que tem na planta e que vai ser o que vai me trazer alívio dos sintomas, inclusive de prevenção de problema. E a outra questão, né? Imagine como sua medicação está lhe ajudando. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, alguém com deficiência de tireoide, de hormônio da tireoide, né? Ao tomar o hormônio, mentaliza assim,
esse remédio, ele está fazendo aquele link lá na minha tireoide, ele está indo para determinado lugar e ele vai liberar o que eu preciso de hormônio, porque a gente sabe que o hormônio da tireoide é extremamente importante no metabolismo, na força, na atividade. Tem gente que vai ser feito diagnóstico de depressão, de insuficiência cardíaca, por conta de falta de hormônio da tireoide, que se chama hipotireoidismo. É grave, é muito sério. Então, assim, há que se pensar quando está fazendo a reposição, mentalizar aonde que está trabalhando o hormônio. E depois assim, ó, os antibióticos a mesma coisa. Vamos pensar os antibióticos como umas vassouras, umas escovas que estão limpando a parte que eu estou comprometida. Estou com bronquite, estou com pneumonia, estou com dor de garganta. Então eu estou imaginando que eu estou botando fora o que não é para estar ali e que está me causando problema, né? Então aí assim, ó, mantenha em mente por que você está usando a medicação. Uma coisa que eu vou falar bem rapidamente é sobre a questão da quimioterapia. Nós vamos falar mais sobre isso, porque é um capítulo bem importante, né? Sabidamente, os quimioterápicos, quem faz quimioterapia, tem sérios efeitos colaterais. Porque a medicação, ela liquida, vai atrás, termina com as células cancerosas, mas ela também age sobre as nossas células sadias. Não é à toa que as pessoas perdem cabelo, não é à toa que muitas pessoas perdem as unhas, ficam com náusea, ficam muito mal com a quimioterapia. Só que também tenho que ter em mente assim, o bem que ela está me fazendo e também pensar, isso é transitório. Isso é passageiro. Vou recuperar meus cabelos, eu vou recuperar meu bem-estar e eu vou estar livre do câncer. Então é importante sempre que a mente faça parte desta minha terapia. Isso é muito importante. Depois, num outro momento, quando a gente conversar especificamente sobre quimioterapia, eu vou estar falando para vocês de uma experiência que eu pude acompanhar num hospital, no Jackson Memorial Hospital, lá em Miami, na Flórida, sobre pacientes com câncer em quimioterapia e que faziam esse trabalho de mentalizar a medicação atingindo a célula doente e tentando poupar a célula sadia. E também o seguinte, a natureza nos abençoa com recuperação todos os dias. Então essas células que a gente ficou com elas comprometida, as doentes se vão embora e as sadias renascem. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram dessa nossa conversa, do nosso vídeo, vocês gostaram dos assuntos, vocês acham que ajuda, por favor, compartilhe, divulga, dê um like aqui, tá certo? Até a próxima, então continuamos conversando sobre melhorar os nossos recursos para combater, seja o que for que chegar para nós, que a gente venha ter que enfrentar. Beleza? Até mais.